Quando olhamos para essa história, provavelmente buscamos nela o mesmo que buscamos em outras coisas parecidas. Um mundo mágico e fantasioso, vasto e com a riqueza de formas e poderes, e que espante de dentro de cada um de nós o medo e as preocupações, e possam oferecer o lado mais gentil e heróico da jornada de alguém. Quer dizer, mas Made in Abyss é sobre isso, não é? A história acaba explorando uma fantasia mais sombria, onde as criaturas e o terreno são infinitamente superiores e hostis à natureza frágil e doce dos nossos personagens. Esse é um elemento recorrente, principalmente na cena em que Reg precisa amputar o braço de Rico à força. A falta de experiência deixa o processo ainda pior e terrivelmente mais doloroso, deixando claro o desespero da dor da personagem. Made in Abyss tem um conceito muito evidente, que entranha todos os seus eventos. Por mais grotesco que muitos elementos sejam, assim como Berserk, o sofrimento extremo e a miséria humana são sempre todas ferramentas de elevação espiritual dos personagens e das ideias que dão vida à história. Olha, é claro que isso é compreendido a partir dos eventos finais, até porque, para que o horror seja feito, ele não pode ter nenhuma perspectiva de melhora. E essa maturidade não se limita apenas ao gênero. Todos os personagens parecem ter uma simpatia com o que eles acabam estranhamente chamando de abismo. Esse conceito é, na verdade, o real protagonista, e faz com que todos ao redor dele passem a acreditá-lo quase como uma entidade. Os humanos ao redor daquela cratera passam a explorá-lo. Sua forma de vida e as características que aquele povo possui estão intrinsecamente ligadas ao abismo. Rico é uma das personagens que mais demonstra isso. Ela é pra gente, através da trama, a própria voz do abismo. Ela quem nos conta sobre as características e as diversas formas que o abismo possui, sempre enfatizando uma espécie de vertente filosófica que atribui sempre no abismo o rumo e o destino de todos eles. Explorar tão profundamente e tecnicamente um conceito pode construir muita coisa boa, mas também pode cansar o público. Pra você ter noção, a viagem até o abismo só acontece mesmo no 4º episódio. Fazer isso tem um custo muito alto, mas que Made in Abyss escolheu tomar. E é óbvio que ela se dá conta disso, e nem faz questão de contar todos os segredos e as atribuições necessárias para que você entenda com perfeição sobre a cratera, o abismo ou toda a sua mitologia. Esqueça isso. Às vezes, mergulhar profundamente em algo pode ter um custo muito alto. Para driblar isso, Made in Abyss atribui ao abismo uma espécie de personalidade. E isso é facilmente demonstrado com Rico e Reg. O Reg? Pois é, a gente nem falou dele ainda, né? A gente precisa falar dele. Após uma exploração mal sucedida, Rico é salva por um ente desconhecido. O garoto robô é colocado para viver junto com as crianças órfãs. Sem se dar conta, provavelmente podem ter encontrado o maior tesouro que veio do abismo. Voltamos para a personalidade do abismo, certo? Nossos dois protagonistas possuem uma conexão com aquela enorme fenda no chão, o que os afasta dos outros. Pouco a pouco, eles os chamam de forma inconveniente. Através dos questionamentos de Reg sobre sua falta de memória, e não ter recordações de quem ele era. E Rico sobre o chamado de sua mãe do fundo do abismo, que era uma exploradora famosa. Todas essas ligações e sentimentos são as mais fortes características vindo do abismo. Esqueça belas e detalhadas vistas, uma vasta biodiversidade e uma imensa literatura sobre relíquias. Olha, não entenda errado. A história está cheia de mitologia e terminologias que descrevem a complexibilidade da história. Mas em nenhum momento isso realmente ganha holofotes. Nós sabemos e entendemos sobre tudo isso porque é contado com calma com o passar do tempo, ao passar dos seus 12 episódios. Os 4 primeiros episódios criam uma figura do abismo, uma sombra, a forma de vida ao redor dele,
como aquele povo pensa ao ser morfologicamente modificado, como a tradição e cultura é forjada a ferro e a sangue. Por isso, a importância de muitos detalhes e da vasta mitologia visual do abismo. Mesmo na superfície, em seus rasos níveis, tudo é extremamente detalhado e rico. E aos poucos, alguns detalhes são ditos, mas o mais importante, mais uma vez por Rico, é a personalidade que eles dão ao abismo. E é esse conceito filosófico que criam na nossa cabeça, um abismo que ainda nem existe. As decisões já estão tomadas e os nossos protagonistas seguem rumo ao fundo do subterrâneo. A partir desse ponto, a história começa a ter um tom diferente, mais agressivo e emotivo, justamente para contrapor o estado anterior, mais técnico e cheio de pequenos detalhes. Essa agressividade que ela toma forma, muitas vezes, pode ser compreendida por vocês apenas por gore. Claro, existem muitas cenas fortes e de extrema brutalidade. Mas lembre-se, é técnica e brutalidade. A palavra para isso é intensidade. A trama se torna intensa e intensifica todas as suas características, tanto o horror, mas principalmente as interações dos personagens com eles mesmos e com o abismo. E a forma física que os conceitos e as ideias tomam aqui é extremamente consciente. Então entendam a forma que a trama toma e as direções da qual ela escolhe seguir. Enquanto vão abaixando pro fundo da fascinação, o abismo se torna pouco a pouco cada vez mais sombrio, e a profundidade vai acompanhando o drama dos personagens. Os cenários e as planícies poderiam seguir sem muitos limites e tomar liberdades artísticas exageradas. Eu digo, é claro que muitas vezes não parece que estamos dentro de uma caverna, mas se você analisar como um todo, vai perceber que ela é muito mais pé no chão do que deveria. Os cenários são encaixados e fazem sentido, e não furam tanto a realidade. As cores mais vívidas e a mata selvagem vão perdendo cor conforme a luz é incapaz de penetrar a casca do abismo. E durante as passagens a falta de humanidade é vívida, o abismo nega a natureza humana, e as construções da sociedade são inexistentes. Provavelmente é mais uma forma de dar força, a força abismal daquele lugar. Mas existe um lugar especial para todos nós. O acampamento é singular, singularidade máxima, e ao redor de árvores de ponta cabeça, nós temos a única construção feita por humanos. Ela marca a primeira vez que os nossos personagens encontraram outros exploradores. E a estética límpida feita artificialmente contrasta as estruturas completamente primitivas que nós costumamos a ver. Os tropeços e as dificuldades são o maior vilão e o maior inimigo, mas diferente do que eu já pensava, a mentalidade, mesmo de Rico, uma menina tão jovem, é sensivelmente madura. E absorvida por ela e por todos os outros, que veem um abismo trazendo bênçãos e maldições. E aceitando sua natureza como ela é, a natureza hostil e incompreensível, que dá vida à sua própria voz, a seus habitantes, essas criaturas e a vasta biodiversidade que a gente acaba vendo. Ela tem um cuidado muito maior com as formas mais brutais, mas mesmo as menores têm suas luzes e ajudam a criar um equilíbrio em que a trama usa para dar a sensação de hábitat e ecossistema. E a todas elas são embutidas a marca, a abstração que todas perecem, a falta de forma, e trazer para o público a intenção de um olhar distante, como se essas formas de vida não pudessem existir. Como se estivessem longe demais de nós, e marcam também o conceito de presa e predador vigente, de uma forma em cima da outra, onde o abismo sempre triunfa, mas é através dos olhos do abismo que os humanos têm seu lugar. Os pássaros falantes utilizam cadáveres mortos para ecoar a antiga voz de suas vítimas e atrair mais presas.
E a falta de preparo se torna cada vez mais evidente, e a necessidade de ter preparado primeiramente e depois o físico acabam pesando sobre os frágeis, e nós vemos isso de perto. Pouco a pouco o psicológico passa a ser mais afetado. Talvez essa seja uma forma do poder do abismo. A maldição afeta a mente ao tentar elevar, e durante uma subida, Rico começa a alucinar fortemente. Durante a passagem pelo acampamento, Ozen comenta sobre a falta de noção de tempo dos apitos brancos nas camadas mais profundas, e como você perde o passar dos dias. Através da desconstrução dos apitos brancos, nós vemos como a imagem muda a partir do momento em que eles estão no abismo. Pode parecer que não, e devido a toda sua hostilidade, a história cria a ideia do abismo como um vilão. Mas ele é mais entendido como um agente causador, criando reações singulares. E mesmo que os humanos estivessem em enorme desvantagem, alguns conseguem tirar proveitos dos frutos que o abismo produz. Nanat, por exemplo, passou muito tempo aprimorando seu conhecimento biológico e farmacêutico no abismo. Ela é a personagem que demonstra a aqueles que realmente se adaptam e são acolhidos pelo abismo, e de estar à sua disposição grandes quantidades de fármacos e de ferramentas medicinais para os mal auguros. Para curar o braço de Rico, ela utiliza exclusivamente ferramentas do próprio abismo. De outro lado e de outra forma, a capacidade de adaptação e exploração dos apitos os levou a colher os verdadeiros frutos intrínsecos do abismo. As relíquias ou artefatos são objetos únicos encontrados na cratera. Existem relíquias mais simples na superfície, mas já nas profundezas, as relíquias manifestam uma espécie de poder e controle sobre a realidade. Inclusive, algumas delas podem reescrever as regras do abismo, como cita Nanat sobre o incinerador de Reg. É interessante porque as relíquias são a forma mais próxima de combate na obra, mas mesmo assim, o foco dela não é esse, e vão passar mais desapercebidas do que deveriam. Essa escolha faz a trama ter um foco em outras direções, como por exemplo o receptáculo, que é uma relíquia que foi responsável por proteger a Rico enquanto a Lysa e a Ozen subiam com ela durante o abismo. E a ferro e a sangue, os nossos heróis são lapidados para conseguirem continuar a descida. Durante a ida ao acampamento, a Ozen provoca mentalmente e testa a capacidade do Reg. Após mostrar as reais intenções, o semblante perturbador da Ozen é contrário ao comportamento dela. Durante vários momentos, a Ozen ela vai se mostrar uma personagem extremamente materna e protetora, principalmente quando ela foi mestre e estava acompanhando a Lysa durante o abismo, mas agora especificamente quando treinou Rico e Reg durante o acampamento. Mas até mesmo com o Maruk isso pode ser sentido. Depois de concluírem o treinamento da Ozen e receberem informações preciosas sobre o abismo, eles se despedem e estão finalmente livres para continuar a jornada. Através dessa fenda unidimensional que é extremamente diferente, mesmo que não pareça, ela consegue abrir uma grande quantidade de massa caótica de formas. É através dessa fenda que as crianças finalmente chegam até as côncavas árvores, que acumulam a água vindo de todo o caminho até aqui. Nesse ponto, esse cenário já é extremamente escuro, mas graças às fontes, uma incandescência se aflora para poder criar uma das paisagens mais belas e únicas de Made in Abyss. E basicamente o meu cenário favorito, o Cálice dos Gigantes. O Cálice dos Gigantes é o exemplo perfeito de tudo que eles já trouxeram. E eu não posso deixar de dizer mais uma vez, esse é o ápice de todos os conceitos mostrados até aqui. E até porque faz todo sentido estar no final, e ela poderia abrir mão disso implementando coisas novas dentro da história. O que é muito comum para um final, e é algo que acaba surpreendendo o público. Mas ao invés disso, Made in Abyss manteve as suas características, aumentando elas e lapidando, e não é nem perto de perder a qualidade. A quarta camada é a ambiguidade máxima do que a gente encontra entre beleza e hostilidade. O jardim do qual teoricamente a Lysa teria morrido, o que também já foi desmentido pela Ozen, é os belos jardins das flores de resiliência, uma paisagem extremamente significativa para a obra. Nesse lugar, o cenário quebra os limites e mostra tons claros e muito alegres. A gente tem que lembrar que ela também faz fronteira com as duas últimas camadas, e que a hostilidade total tá logo ali. Logo ao entrar nos cálices e passar pelas fontes, a Rico e o Reg eles são atacados por um Orb Piscer. O Orb acaba envenenando a Rico, e como única forma de fuga, o garoto sobe com ela nos braços. Só que levar da quarta para a terceira camada tem sérios problemas.
Como várias outras vezes que também aconteceu, a trama acabar usando isso, né, desses eventos antológicos para poder apresentar conceitos e principalmente personagens, esse aqui obviamente não seria diferente. É nesse caos todo que a Nanate aparece. A Nanate não é só uma personagem de apoio, ela é a porta mais próxima das profundezas. Durante a recuperação da Riko, o elo entre os dois se torna mais forte e mostra também a responsabilidade que o Reg sempre teve ao levar e carregar a Riko pelos braços dele através do abismo. Após o Reg conseguir finalmente derrotar o Orb Piscer com a ajuda da Nanate, ela vê o quão forte o incinerador dele é e pede pro Reg para que ele use o incinerador para poder dar fim à vida da Mitch. A Nanate mora com a Mitch, que é essa coisinha feia aí. Após os cruéis experimentos do Apito e o amor incondicional de Mitch por Nanate, que foi justamente o que blindou a mesma dos efeitos negativos do abismo, as duas foram transformadas em Narehats. O Narehat é uma forma de vida sem humanidade, uma forma de vida oca por dentro. É o que acontece quando alguém tenta se elevar da sexta para a quinta camada. Segundo o próprio Bondru, pela Mitch ter recebido a maldição em dobro e ter ficado apenas com a parte ruim, ela recebeu a maldição de certa forma muitas vezes intensificada, e ela, por causa disso, é incapaz de morrer, tendo um corpo extremamente regenerativo. Ou seja, a Mitch é confinada a uma vida de sofrimento eterna. Após relutar com a Nanate, o Reg aceita fazer. Quando a Nanate conta a história dela e a gente vê um pouco mais de perto, eu vejo provavelmente uma das origens mais tristes e mais dramáticas. E a conversa entre o Reg e a Nanate sobre a tristeza que isso geraria nela, e o como ele pede para que ela não tire a própria vida após Mitch se for, é tão madura e tão dramática que muitas vezes para mim é difícil de imaginar que isso tá vindo de dois personagens fictícios. Na minha opinião, essa cena em que o Reg tá finalmente matando a Mitch e dando fim ao sofrimento dela é uma das cenas mais belas e mais bonitas que eu já vi, e também uma das mais dramáticas. O Reg é capaz de dilacerar a Mitch, controlando a onda de calor perfeitamente, impedindo que ela se exploda e se expanda, eclodindo a forma de calor dentro dela mesma. A Mitch foi um personagem rápido, mas mesmo assim ela demonstrou de forma perfeita e exemplificou o que a trama tentou contar várias vezes, que é o amor incondicional. É só a gente pensar em Ozen, Eliza, Reg, Riko, Mitch e Nanate. Todos esses são alguns exemplos, o que poderia explicar até mesmo a comoção inexplicável que a Maruk tem quando os dois acabam partindo, ou a devoção e o quão bem Riko é capaz de compreender o abismo. Mesmo que o abismo seja inexplicável e continue assim por muito tempo, esse exagero sentimental e dramático, além de sensivelmente e extremamente delicado, é provavelmente a maior prova da passagem daqueles que exploraram o abismo, o inexplicável.